Shabbat Shalom. Essa semana lemos Parashat Nassó, segunda parashá do livro de Bamidbar, e curiosamente a maior parashá de toda a Torá, contendo 176 psukim, versículos, o mesmo número de versículos do maior salmo de todo o Teilim, e também o mesmo número de folhas do tratado talmúdico de Shabat, que também é o mais comprido. Um dos assuntos que a parashá apresenta é o do voto do Nazir, o voto do ermitão. O Nazir, ele recebia sobre si o compromisso, através de um voto, de se conectar ainda mais a Deus, abrindo mão de determinados procedimentos corriqueiros no dia a dia, como cortar o cabelo, como tomar vinho. E ele fazia esse voto justamente no intuito de se aproximar de Deus. Ao final do período do comprometimento, ele trazia uma oferenda. Através do completar desse voto, ele conseguia se conectar de uma maneira mais especial à santidade. E o famoso comentarista Rizkuni acrescenta que, logo na sequência desse tema, vem a Torá falar sobre o assunto dos sacerdotes de Aharon, Cohen, e seus filhos. Isso por conta justamente de estarmos falando de um assunto de santidade, sobre o voto de uma pessoa que recebe sobre si e depois a função sacerdotal, justamente de abençoar o povo. E Deus falou então para Moshe: diga para Aharon e para seus filhos, assim abençoareis o povo de Israel. Ou seja, com essas palavras vocês deverão abençoá-lo. As bênçãos sacerdotais, Yevarechecha Adonai vishmerecha, que Deus te abençoe e te guarde. Muito interessante, o comentarista Ora Haim diz que a brachá antecede a Shemirah. A bênção antecede a proteção. E a ideia disso é justamente que a proteção vai vir na medida da grandiosidade da bênção. E ambas, naturalmente, vêm de acordo com o mérito das boas ações praticadas. A segunda brachá, a segunda bênção sacerdotal, Yair Adonai panav elecha vichuneka, faça o Eterno resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a graça. Ou seja, que Deus possa olhar para cada um de nós, que a gente possa agradar o Criador, os nossos melhores atos, e assim Ele nos dê essa graça, e assim Ele nos dê essa contrapartida, e assim Ele nos dê de fato essa bênção, e assim Ele nos dê de fato tudo aquilo que podemos almejar. Yevarechecha, de acordo com os comentaristas, diz sempre a brachá, ela acrescenta, que se multipliquem as coisas boas. Ao contrário da Klalá, que faz com que as coisas se diminuam. Então que elas se aumentem, que elas sejam protegidas. Faça o Eterno resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê graça, te agracie. O rosto do Eterno se resplandecer sobre nós pode nos dar um pouco a ideia, se a gente pensar no rosto dos pais, quando reflete o orgulho que sentem por uma boa atitude, por uma realização, por uma conquista dos seus filhos. Que resplandeça o rosto dele, por assim dizer, uma figura de linguagem, pelos nossos bons atos, pelos nossos atos de amor, pelos nossos atos que fazem a criação ter valido a pena. E a última, Issa Adonai panav elecha ve'asem lecha shalom. Tenha o Eterno misericórdia de ti e te ponha em paz, e te coloque em paz. Que Ele possa olhar pelos nossos sofrimentos, pelas nossas aflições, e finalmente nos conferir, pelo nosso mérito, a paz, a plenitude. E na sequência dessa bênção, a Torá fala: Vesamu et shemi al benei Israel va'ani avarechem. E colocarão o meu nome sobre os filhos de Israel, e eu os abençoarei. O que quer dizer colocarão o meu nome sobre os filhos de Israel? Senão que nós temos a oportunidade de dar um bom exemplo. Nós temos a oportunidade de santificar o nome de Deus, engrandecer a referência que Ele representa para nós e também para toda a humanidade, seguindo seus ensinamentos, demonstrando na prática o quanto eles são bons, o quanto eles são positivos e edificam uma vida mais consciente, mais significativa, que se alinha ao propósito existencial de toda a criação. Sobre
O nosso sumo sacerdote, o primeiro sumo sacerdote, Aharon HaKohen, diz o Pirkei Avot, a ética dos pais, logo no comecinho, Have ketalmidav shel Aharon. Sejam como os alunos, os aprendizes de Aharon, Ohev Shalom, Verodev Shalom, que ama a paz e persegue a paz. Ohev et Aberiot, Umekarvan LaTorah. Ama todas as criações, a todas as criaturas. De alguma maneira as aproxima do ensinamento, as aproxima da orientação de Deus, as aproxima justamente do propósito para o qual todos nós e cada um de nós fomos criados. Amar a paz, todo mundo ama, é muito fácil, é como falar simplesmente. Mas perseguir a paz significa colocarmos todas as nossas forças, colocarmos toda a nossa convicção, toda a nossa fé na certeza de que é possível construir uma paz verdadeira e que somente com essa paz conseguiremos atingir a nossa plenitude como seres humanos. Deus nos permita nesse momento tão difícil, momento de uma praga mundial, refletir profundamente, fazer autocrítica, olhar para os nossos defeitos, onde podemos ser mais humildes, onde podemos ser mais amorosos, onde podemos ser mais benevolentes, como contribuir melhor para o mundo, como fazer valer a falta tão grande que sentimos do convívio social nesse momento de isolamento. Saibamos verbalizar os melhores sentimentos, as palavras mais bonitas, e traduzi-los em ações que inspiram, que trazem luz e esperança para a humanidade. Assim, Deus permitirá que saiamos dessa praga tão triste que já levou tantas pessoas, e nosso mérito nos protegerá de quaisquer outros males que possam vir contra a humanidade. Precisamos acreditar, precisamos amar a paz, mas mais do que isso, persegui-la com todas as nossas forças, não com mentira, não com narrativa, com a verdade, com a empatia. Afinal de contas, todas as vidas são importantes. Todo ser humano é importante, todo animal, toda criação tem que ser respeitado, tem que ter a sua dignidade sempre defendida. E essa é a maior lição que a gente aprende, não apenas da criação divina, mas também, principalmente, de todos os momentos tristes da nossa própria história. Que venham dias melhores. Shabbat Shalom, Umevorach.